Olá, pessoal. Sou Admar Fernandes e nós estamos aqui no 36º Laudo Médio. Dessa vez, nós iremos conversar sobre a resolução do Conselho Federal de Medicina número 2462, que trata das punições administrativas para empresas e entidades que atrasarem ou deixar de pagar os salários dos médicos. Como vocês sabem, vocês acompanham o trabalho do Sindicato Médico do Ceará, isso é uma das nossas principais pautas. Constantemente, os médicos entram em contato com a gente, muitas vezes pedindo sigilo, anonimato, para não serem perseguidos, porque estão com seus salários atrasados. E o pior, nem a prefeitura, nem a empresa que a prefeitura contratou dão resposta para os médicos, causando uma grande preocupação. E, infelizmente, a gente algumas vezes precisa acionar a justiça e o pior, algumas vezes é necessário convocar uma paralisação ou uma greve, que você sabe, pessoal, isso é ruim para todos. É ruim para os profissionais médicos que estão lá querendo trabalhar, receber seu salário em dia, e é ruim para a população que fica sem os serviços de saúde. Isso, inclusive, é uma das nossas grandes preocupações. Então, eu sou Admar Fernandes, sou atual presidente do Sindicato Médico do Ceará, estou aqui com a advogada Meire Marinho, que faz parte aqui do nosso corpo jurídico, que ela sempre está à frente dessa pauta, e eu convidei para que ela pudesse explicar juridicamente, né, com a melhor linguagem, como é essa resolução. Não é tão simples, não é só a gente enviar a denúncia para o Conselho Federal, no caso, para o Conselho Regional de Medicina aqui do Ceará, e que vai ser resolvido. Tem alguns outros aspectos importantes que vocês assistem. E outro importante detalhe, pessoal, essa orientação aqui vai servir para todos os estados. Da mesma forma, dos outros conselhos regionais, dos outros estados também, eles vão funcionar dessa certa forma, e a gente precisa que vocês acompanhem para saber como é que isso vai ser mais uma ferramenta para a gente usar em defesa de vocês. Doutora Meire Marinho, muito obrigado por você aceitar participar aqui do nosso podcast. Assim, você é reconhecida por ser uma grande profissional da área, e nós gostaríamos que você pudesse explicar para a gente o que traz essa resolução do Conselho Federal de Medicina. Obrigada, doutor Admar. É muito importante a gente ter essa conversa aqui, levar para a classe médica essa resolução que foi tão importante, o Conselho Federal de Medicina regulamentar isso, porque já, como o senhor falou, é uma pauta que o sindicato já vem levantando, e essa resolução, ela vem trazer uma legitimidade ainda maior para a gente como sindicato, porque agora a gente tem uma resolução para defender a pauta que a gente já vinha lutando. Então, é muito importante a gente debater isso e levar ao conhecimento dos médicos como é que vai ser esse processo, né, que traz previsto na resolução, quais são os detalhes importantes, as penalidades para as cooperativas, organizações sociais. Então, é um debate muito enriquecedor. A senhora poderia explicar, então, como é que essa ferramenta vai poder ajudar a gente? Pronto. O Conselho Federal de Medicina, ele, por meio dessa resolução, ele deu poderes, né, para o Conselho Regional do Estado, que no caso aqui do Ceará é o CREMEC, poder abrir um processo administrativo de investigatório contra essas organizações sociais, cooperativas, e aplicar penalidades. As penalidades, desde logo, são 4 penalidades, todas elas que vai causar um certo impacto nas organizações. Então, acredito eu que, diante dessas penalidades, as organizações sociais, as cooperativas, elas vão sofrer, porque tem penalidades graves, né? Penalidades que a gente vai comentar aqui uma a uma, mas acredito que vai ter um grande impacto. Como é que, então, vai se dar esse processo? Vamos dizer que um médico... recente, agora os médicos de Barro, do município de Barro, por exemplo, estão passando por isso, o pessoal do município de Iguatu, de Sobral, que estão com seus salários em atraso, inclusive de Iguatu, por exemplo, ainda de 2020, de Sobral, que é em 2024, Iguatu também, em 2024. Como é que vai se dar esse passo a passo? Pronto, a resolução, o que a resolução diz? Deixa muito claro, né? A resolução, ela determinou que a representação
o CREMEC vai ser o conselho responsável por receber uma denúncia quando tiver ocorrido algum inadimplemento de pagamento médico, seja um pagamento de plantões, seja um pagamento de salário. Mas aí quem vai fazer, como o CREMEC vai receber essa notícia, essa denúncia? Essa denúncia vai ser feita por uma entidade médica. No caso, nós, sindicato. Então, nós, sindicato, vamos receber a denúncia do médico, né? No caso que o senhor comentou aí, desses municípios que já estão sofrendo, a gente vai receber a denúncia, dessa vez uma denúncia mais firme. Mais firme em que sentido, doutora May? A gente vai precisar de documentos, certo? A gente vai precisar de documentos para nós subsidiar, são os subsídios dessas denúncias que a gente vai, nós, sindicato, vamos levar até o CREMEC. E quais serão esses documentos? A resolução trouxe um ponto ótimo porque ela não disse quais são os documentos, né? Ela deixou amplo, o que nos dá mais terreno para trabalhar, certo? Então, ela diz que precisa de provas mínimas do inadimplemento e da prestação de serviço médico. Quando ela diz provas mínimas, então a gente entende que o quê? Que a gente pode pegar um contrato, o contrato do médico com a cooperativa, com a OS, demonstra o vínculo, né? O vínculo à prestação do serviço. Qual outro tipo de documento, doutora, que o médico poderia estar tendo se ele tiver dificuldade nesse contrato? Plantões, escalas de plantões. Isso. Qual outro documento que também poderia o médico trazer para a gente, sindicato? Os livros de ocorrências. Excelente. Então, livros de ocorrência, contrato, nota fiscais, escalas de plantões, ele traz para a gente, sindicato, como uma forma de demonstrar a prestação do serviço médico, seja um plantão, seja o mês inteiro, o mensal, e ele traz para a gente esse vínculo e nós, como entidade representativa da classe, vamos levar isso ao Conselho Regional de Medicina, ao CREMEC. O presidente do Conselho Regional de Medicina vai instalar uma comissão de defesa médica lá no CREMEC para fazer esse processo investigativo. Investigativo como? Baseado nas provas que nós levamos. Eles vão ver se teve a prestação de serviço médico, ocorreu o plantão e houve o inadimplemento. Então, eles vão apurar esses fatos. Claro que vão oferecer para as cooperativas e para a OS o contraditório, a ampla defesa, para que seja o processo, para que eles consigam finalizar o processo. Finalizou o processo, viu que a nossa denúncia, de fato, o médico prestou o serviço no município Barro, como o senhor colocou o exemplo. Ele prestou o serviço e ele não recebeu por isso, o CREMEC encerra o processo e aí vai começar a aplicar a penalidade em cima das cooperativas, das OS, que estão cometendo essa falha, né, de pagamento. Uma coisa interessante é que, no início, o médico ele deveria fazer essa denúncia, mas aí depois, quando inclusive começou toda essa ideia, essa proposta no Conselho Regional Regional de Medicina do Rio de Janeiro, o conselheiro Rafael, que também é conselheiro federal. E depois, como é uma boa proposta, subiu para o Conselho Federal de Medicina, que decidiu, que votou, e nesse caso todos os conselhos regionais eles devem seguir, né, esse rito. E aí, no começo era só o médico, mas agora o sindicato, por exemplo, pode representar esse médico. A grande vantagem é que ele não se sente, não fica com medo, né? A gente é mantido o sigilo de quem fez a denúncia. Só que o grande detalhe, que é importante que a gente explique, é o seguinte: vamos dar um exemplo. Aqui, por exemplo, a Viva Rio, aqui em Fortaleza, está começando a atrasar os pagamentos. Não adianta só um médico fazer a denúncia. Que eu entendi, o Conselho Regional vai precisar entender quantos médicos estão envolvidos naquela questão, e a gente precisa saber de cada médico qual é o valor devido para cada um, para que a gente possa representá-los e trazer a correção devida para cada um. Não é só dizer, a empresa está sem pagar. Não. Quem são os médicos, né? Qual é o valor de que cada um precisa receber, não é isso? Exatamente. Essa resolução, quando a gente fala de resolução, a gente fala também, é uma norma, é uma lei. Aqui no caso é do Conselho Federal de Medicina. Então, a gente está falando de uma coisa ampla, federal, tanto que não é só aqui no Ceará, né? A gente está falando Ceará, âmbito Ceará, aqui, porque a gente está aqui restrito a gente aqui na nossa atuação. Mas o que é importante, né, na fala que o senhor falou aí, é porque a própria resolução, ela traz, lembra que eu comecei falando que são 4 penalidades?
Então, ela começa de uma penalidade mais simples a uma penalidade mais gravosa. E aí, quando ela vai discorrendo sobre as penalidades, ela diz que vai analisar dentro desse processo que eu falei, que o presidente do CREMEC vai abrir uma comissão para fazer o processo investigatório, eles vão analisar a gravidade do caso. Então, veja só, a gravidade. Se eu tenho um médico lá em Barro com um salário atrasado, uma gravidade de uma pessoa. Sim. Se eu tenho 10 médicos, se eu tenho gravidade, a gravidade aumenta. Então, a penalidade para aquela cooperativa vai ser analisado dentro do processo isso, a gravidade, a recorrência, a reincidência da cooperativa, da OS. Eles vão analisar, é a primeira vez que essa cooperativa atrasou um pagamento, o pagamento está com o quê? Com 24 horas de atraso? Ou é uma cooperativa, uma OS que já recorrentemente atrasa pagamento? São pagamentos que estão atrasados a menos de 12 horas ou é um pagamento que está atrasado há 12 dias? Um exemplo. Uhum. Então, tudo isso é importante. E a quantidade de médicos que nos traz a denúncia é fundamental, porque a gente levar uma denúncia para abrir um processo se tratando de uma pessoa, talvez a gente consiga uma penalidade de advertência, que é a que nós vamos falar mais na frente, mas quando a gente se trata de um conjunto, uma coletividade de pessoas, a gente vai, certamente, a probabilidade de finalizar esse processo com uma penalidade mais gravosa é muito maior. Gostaria de explicar de novo para os médicos cearenses, mais uma vez, a importância de vocês estarem sindicalizados, associados ao Sindicato Médico Ceará, porque entendam que nós estamos cada vez mais avançando contra organizações sociais, pseudo-cooperativas. Tem muitas cooperativas que dizem que são médicas, mas não são pseudo-cooperativas, que têm várias categorias. Essa sabe do que eu estou falando, inclusive entra na justiça quando eu falo o termo pseudo-cooperativa. Institutos fakes, que deveriam estar dentro da saúde, são contratados pelas prefeituras, que deveriam estar ajudando a melhorar o acesso à saúde para a população. Mas essas organizações sociais, muitas delas fraudulentas, e até de outros estados, e tem daqui também, usam todo o dinheiro que recebe, 50% para o lucro delas. O pouco dinheiro que nós temos para a saúde pública está sendo gasto para dar para o lucro para essas empresas, para o dono dessas empresas. Por isso que nós somos contra. Nós precisamos limitar as ações das organizações sociais, porque onde elas estão, elas estragam a saúde local, principalmente com atraso salarial, sem reajuste, sem compra de material e cada vez gastando mais saúde. Pois bem, então nós estamos conseguindo avançar contra elas. Inclusive, nós conseguimos uma audiência pública no Senado para tratar sobre essa questão das organizações sociais. Nós estamos conseguindo ter um grupo com com o Ministério Público do Trabalho, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público também, que está participando, contra essas organizações sociais aqui no Estado do Ceará, do Sindicato Médico Ceará, junto com outras categorias médicas. Então, nós estamos avançando, e para isso nós precisamos dar apoio da categoria, nós precisamos que vocês estejam sindicalizados para a gente ter cada vez mais recursos para investir em profissionais como a doutora Meire, que é uma advogada, que é focada nesse assunto, para que, inclusive, a gente possa estar representando vocês. E outro detalhe, vejam que, agora, na denúncia, para a gente poder usar essa ferramenta do Conselho, que está sendo muito importante, a gente precisa de todos os médicos que estão envolvidos no local. Eu não posso levar só a denúncia de um colega. Lembrando que a gente sempre vai manter o sigilo e o anonimato. A gente não vai dizer quem foi que mandou a denúncia. Algumas vezes a gente descobre também que está em atraso. Então, não precisa citar ninguém. Nunca a gente cita o médico ou a médica que fez a denúncia. Então, a gente precisa saber quem são os médicos que estão sem receber e o valor que cada um está em atraso. E daí, pessoal, é importante que vocês tenham um sindicato, porque o sindicato tem um corpo jurídico justamente para defender vocês todos os dias da semana, em todo momento da vida de vocês no trabalho. Sem contar que nós temos vários outros benefícios, como desconto de plano de saúde, o Well Hub, assessoria contábil, que faz parte do dia a dia de vocês. Pela parcela que vocês dão por mês, o desconto que vocês têm dos inúmeros serviços que nós temos em defesa de vocês, ultrapassa todas essas vantagens, tá certo?
Doutora Mary, quais são as outras considerações que é importante trazer para essa questão da resolução? Pronto. O que a gente tem visto muito aqui no sindicato, né, muitas das denúncias, muitas das lutas, né, que a gente vem durante todo esse tempo, quando a gente vai, oficia as cooperativas, marca uma reunião, vai em busca de solucionar o problema, né, dos atrasos, a gente encontra muitas vezes a boa e velha desculpa. Eu estou devendo porque o município não repassou o dinheiro para a cooperativa. Não é muito recorrente isso, as cooperativas, as OS falar isso. E a resolução tocou nesse ponto. A resolução diz que a responsabilidade é da cooperativa, não é do ente público. Se o ente público não repassou os valores do contrato que ele tem com a cooperativa, não interessa. A cooperativa, como uma empresa que ela tem que ter o seu caixa e se responsabilizar por aqueles vínculos contratuais, aqueles vínculos de emprego, aqueles vínculos de prestação de serviços que ela tem. Então, a desculpinha, né? A desculpa que as cooperativas, as OS usam, eu estou atrasado, não efetuei o pagamento porque o município não repassou o dinheiro. A resolução é muito claro, é independente do repasse da gestão pública, a responsabilidade é da cooperativa. E por isso que ela vai ser penalizada, né, se não fizer esse devido pagamento, porque a responsabilidade é dela e não do município, ela que se resolva com o município. Pessoal, então, mais uma vez, é importante saber utilizar essa ferramenta. Foi um grande avanço. Trouxe preocupação, eu fiquei sabendo de vários donos dessas pseudo-cooperativas, dessas organizações sociais que estão destruindo a saúde pública, tanto a nível do Estado do Ceará como em vários outros estados. E eu gostaria deixar aqui o Sindicato Médico do Ceará à disposição de toda a categoria médica para que a gente possa trabalhar em defesa de vocês. Não vamos deixar que aconteça o pior para vocês já estarem prevenidos. É importante, inclusive, todas as vezes que vocês estiverem indo trabalhar para algum lugar, peça uma avaliação nossa do seu contrato. Isso vai ser muito importante também para a defesa de vocês. Em vez de a gente esperar que aconteça o pior, ajude que a gente faça um trabalho em defesa de vocês preventivo, tá certo? E avise a todos os colegas a importância de estar unido nesse momento. Doutora Mary, a gente está indo para os nossos últimos minutos aqui dessa importante conversa. Só tem mais alguma consideração que quer lembrar sobre essa resolução? As penalidades. As penalidades que são muito gravosas para as cooperativas e nós precisamos do apoio médico, como o senhor bem frisou, para a gente formar provas contundentes, para a gente conseguir a penalidade maior, que é o maior objetivo, que é onde vai bater mais na cooperativa. Quais são as 4 penalidades previstas? A primeira dela é a advertência. No final desse processo administrativo, lá no CRM, quando ele finalizar e vir que as provas que a gente levou, realmente o médico prestou o serviço, realmente o médico estava ali de plantão e não recebeu os honorários médicos, o plantão devido, então o que é que o CREMEC vai fazer? A depender da gravidade do caso, ele pode... Primeira penalidade, a advertência. Mas uma advertência qualquer, doutora Mary? Não, uma advertência dizendo pague na data tal. Ele já vai mandar uma determinação com a data. Não é a data da cooperativa, é a data que o CREMEC estabelecer. A segunda penalidade. Qual é a segunda penalidade? Uma multa. E aí já começa a bater forte. Porque não é uma multa tão insignificante. É uma multa que tem uma variação inicialmente de 1 a 50 anuidades da pessoa jurídica. Podendo ser até 100 anuidades. E como é que a gente consegue isso? A depender da gravidade. Como a gente falou, se for um atraso de 10 médicos, é uma gravidade. Mas imagina só, um atraso de 30 médicos. Isso impacta diretamente na saúde pública. Excelente. Então, a variação de 1 até 100 anuidades. É uma multa alta. A terceira advertência ainda é pior, porque a pessoa jurídica, as OS, a cooperativa, elas podem ter a suspensão do registro por até 1 ano. E a quarta penalidade, que é o cancelamento.
elas podem perder o registro, né? As cooperativas, as OS, elas podem perder o registro, elas podem ter o cancelamento definitivo. E aí, tudo isso, como a gente vai começar, como é que a gente vai conseguir dentro de um processo, de uma advertência até um cancelamento pela gravidade, pelo impacto. Sim. Então, é muito importante, né, a gente ter um processo bem instruído, mostrando toda a gravidade daquela situação. Pessoal, sinceramente, para mim, eu já cancelaria já o contrato de várias dessas empresas. Mas, como não é tão simples assim, eu só peço a vocês que vocês nos ajudem para a gente dar celeridade nesses processos. Quanto mais rápido a gente for, a gente enviar esse processo, e a gente vai ficar em cima, o sindicato médico vai ficar em cima para ajudar a entregar o máximo possível os documentos, para não perder tempo, para que as empresas, justamente, pessoal, não usem a justiça para suspender, né, essas penalidades, que eles vão ter o direito ao contraditório. Eles podem acionar o judiciário em defesa deles. Então, a gente tem que usar todos os artimanhos de uma forma estratégica para correr, para tentar tirar essas empresas, as fraudulentas, começar a operar as fraudulentas que estão destruindo a saúde pública, que estão prejudicando, precarizando o trabalho médico do nosso meio, tá certo? Muito obrigado, doutora Meire. Fantástico a sua participação aqui do sindicato em defesa da nossa categoria. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu deixo esses últimos minutos para as considerações finais da senhora. Foi um prazer debater sobre esse tema, é um tema muito gostoso de se falar. Então, mais uma vez, reforçando que aqui no sindicato, nosso jurídico, a gente tem uma equipe capacitada para atender a classe médica, os direitos, inclusive essa que é uma pauta recorrente, é uma pauta que a gente abraça essa causa, porque é uma pauta que a gente vê que causa uma precarização na classe. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar diretamente em contato com o sindicato. A gente vai esclarecer toda essa resolução, caso tenha ficado alguma dúvida. A gente está aqui à disposição e vamos bater forte nessa pauta junto ao CRM.